Matador de Goblins. Volume 9. Interlúdio, de antes do mundo ser salvo por alguém. Autor, Kumo Kagil. Tradução, Another. Revisão, ZHX. 3 aventureiros correram com pressa entre as pilhas de neve. Até o caçador Arefolk, que liderava o grupo, estava lutando para respirar, então os outros 2 estavam, é claro, em um estado ainda pior. Entretanto, o que eles precisavam mais do que tudo agora era tempo. Tinham que estar alertas para os pés grandes que fugiram para as montanhas. Essas criaturas eram obscuras o suficiente para não saberem quando desistir. O que mais os preocupavam era o acontecimento inesperado no sopé da montanha. Eles estavam ansiosos pelos amigos que foram investigar. Provavelmente não é nada demais. Mas é preciso lembrar que complicações inesperadas eram praticamente a definição de uma aventura. Mesmo os deuses em sua mesa no alto dos céus não sabiam o desenrolar das coisas. O guerreiro novato podia sentir seus nervos à flor da pele. Sim, a neve e o vento haviam se dissipado, mas a coisa pulverulenta que prendia seus pés não havia derretido e nem iria. Provavelmente neva aqui desde o início dos tempos. Eu deveria ter me preocupado mais com os meus calçados. Era um pouco tarde para se arrepender dessas escolhas em específico, mas o guerreiro novato não conseguia parar de pensar nisso. Só o fato dele ter se mantido vivo durante a batalha na caverna permitiu que ele se arrependesse agora. Ele teria que aproveitar daquela boa sorte, sentir seu arrependimento por completo e deixar que essa lição o tornasse mais sábio da próxima vez. Apesar da dor de ter se preparado mal, o guerreiro novato não parou de se mover enquanto olhava para trás do seu ombro. Ei, você está bem? Eu estou dando meu jeito. A respiração da sacerdotisa aprendiz saiu ofegante. Sua espada e cajado foram reduzidos a nada mais do que uma bengala. Suas roupas quentes, que ela usava contra as colinas tempestuosas, deixaram-na com o rosto vermelho, lágrimas de suor brilhavam em sua testa. O menino deu um sorriso honesto. Ele não deve estar muito melhor do que ela. Ele estendeu a mão. Aqui. Obrigada. Sua breve resposta foi devido à sua timidez ou apenas ao cansaço? Ela desviou o olhar, mas o guerreiro novato agarrou sua pequena mão com firmeza e ajudou a puxá-la para fora da neve. Ele olhou para frente novamente para encontrar o saltitante caçador Arefolk bem à frente deles. Desculpe, mas podemos descansar só um pouco, ele ia dizer, mas se conteve. O caçador Arefolk havia parado. Suas longas orelhas balançavam com o vento, e eles estenderam uma pata gordinha e branca à frente. O que foi? Algo está vindo para cá! O caçador Arefolk gritou. Com este aviso, os aventureiros imediatamente assumiram posturas de combate. Estavam à beira da exaustão, inexperientes, e esta foi a primeira aventura do caçador Arefolk. Mas eles eram aventureiros. Não tinham mais feitiços, já tinham usado seus milagres, mas eles podiam ficar e lutar com as armas que tinham. Essa situação era a coisa mais comum do mundo na vida de aventureiros. O guerreiro novato tomou a dianteira, cobrindo a sacerdotisa aprendiz atrás dele. O caçador Arefolk veio pulando, preparando sua besta. E então eles esperaram 1 minuto? 2 minutos? Ou talvez tenha sido apenas alguns segundos. Para o guerreiro novato pareceu 1 hora. Por fim, o caçador Arefolk piscou. Neste momento o guerreiro novato pode ver as figuras se aproximando. De início, apenas formas. Então, mais distintamente, 2 pequenas sombras. Uma de fato muito pequena, era uma réia, e a outra um ruivo. É você? Hã? Ei, o que diabos você está fazendo aqui? O menino ruivo e mago piscou confuso, tão presunçoso como sempre. A garota réia que veio correndo ao lado dele era a lutadora réia que deu um chute amigável nas costas do garoto com os pés descalços. Ei, Osh! É aí, pessoal, já faz um tempo. Como vocês estão? Você pode simplesmente ignorá-lo, ela disse com um aceno de mão, seguindo seu próprio conselho quando se tratava do grito de dor do menino mago. Sacerdotisa aprendiz olhou bastante para o rosto dela e sorriu lentamente.
Ela se esforçou para mexer seus dedos dormentes, apertando a mão com sua pequena, mas inconfundível espada. Obrigada. Sim, estamos bem. E vocês? Como têm estado? Nós fizemos 100 aventuras sem parar. A lutadora Rhea se gabou com um sorriso tímido. É um pouco difícil ficar parada. Tudo isso não tem sido nada além de um treinamento para nós. Então seus olhos, brilhando com a curiosidade característica de uma Rhea, se viraram para o caçador Arefolk. Haha! Parece que vocês também têm histórias interessantes para contar. Basta olhar para este seu adorável amigo. O adorável amigo disse com alguma hesitação. Você os conhece? Eles são meus amigos, guerreiro novato respondeu prontamente. É mesmo? Menino mago ficou em silêncio por um tempo, mas então respondeu relutantemente. É. Isso fez lutadora Rhea rir, e ele a encarou antes de tentar mudar de assunto. Então, qual é a história? Algum tipo de missão? Certo, como posso dizer? Rapidamente, guerreiro novato resumiu a situação. Com calma, sacerdotisa aprendiz lembrava de alguns detalhes que ele deixava de explicar por estar muito ansioso. Por fim, caçador Arefolk acrescentou uma ou duas coisas, e finalmente, os outros assentiram. Já entendi, disse lutadora Rhea. É por isso que essas pessoas foram chamadas? Chamadas? Aquelas pessoas. Sacerdotisa aprendiz inclinou a cabeça, perplexa. Uhu, disse lutadora Rhea. Ele disse que tinha algo para fazer por aqui. E ele disse que até que terminasse, deveríamos nos manter ocupados, talvez ajudando aquelas pessoas. Mas ele não é meu mestre, menino mago murmurou para si mesmo, parecendo carrancudo. Aquelas pessoas. As orelhas do caçador Arefolk se esticaram ainda mais. Você quer dizer aquelas ali? Até a lebre mencioná-las, guerreiro novato não tinha percebido. Sacerdotisa aprendiz também. Ela não era mais perceptiva do que qualquer outra garota da sua idade. Além disso, até mesmo o caçador Arefolk só as notou um momento antes. Sobre o cume nevado apareceram 3 aventureiros. Um guerreiro e um mago, ambas mulheres. E liderando-as, uma pequena garota de cabelos escuros. Ela tinha uma espada exageradamente grande em seu quadril, mas ela veio correndo pela neve como uma criança, seu sorriso era tão brilhante quanto o sol. O que está rolando? Ela perguntou. Alguma coisa aconteceu? Bem, meus amigos, menino mago olhou para a sorridente lutadora Rhea. Ele começou a explicar a situação ainda mais brevemente do que guerreiro novato. A garota concordava balançando a cabeça. Parece bom, não acham? A garota disse, virando-se para suas companheiras. Acho que consigo fazer a diferença aqui. Não é como se tivéssemos muitas outras opções, disse a guerreira. O mago murmurou. Sabia que ia dar nisso. Só precisa de alguém em perigo para você se envolver, disse a guerreira. Sim, eu pensei que poderia chegar nesse ponto, acrescentou o mago. A garota continuou com a brincadeira puxando a ponta do seu nariz e dando uma risada tímida. Então, ela deu um forte tapa no ombro do guerreiro novato, estufando seu pequeno peito com orgulho. Muito bem, garoto, cuidando dessas 2 lindas garotas o tempo todo. Você apenas pode deixar o resto comigo. Que? Quando o guerreiro novato realmente percebeu o verdadeiro significado das palavras da garota, seus olhos se arregalaram. Caçador Arefolk soltou uma risada. Quanto ao que aconteceu depois, com certeza não é preciso explicar. Capítulo 9. Finalmente a vida diária. Bem, parece que foi simplesmente terrível. Garota da guilda pode não ter experimentado isso em primeira mão, mas suas palavras aqueceram o coração com sua mistura de gratidão e preocupação. Sim, sacerdotisa, tendo finalmente terminado seu relatório, acenou com a cabeça, incapaz de dizer qualquer coisa mais. Quase à mão estava uma xícara de chá preto que garota da guilda tinha cuidadosamente preparado para ela. Ela tomou 1 ou 2 goles do líquido aquecedor e disse sim de novo, baixinho, foi difícil o suficiente para nós.
mas para matador de goblins. Um ogro? Quem poderia imaginar? Acho que Orkoug vai ficar bem, disse Alta Elfarquir ao lado dela. Ela estava ajudando com o relatório. Agora ela bateu a mão na mesa em frustração. Mas essa garota aqui... Ela foi totalmente contaminada. Contaminada. Não, não é bem assim. Perturbada, sacerdotisa olhou para a esquerda e para a direita em busca de ajuda. Bem, a pessoa absorve a influência de seus predecessores, isso veio de um jovial lagarto sacerdote. Sua cauda balançou no chão e seus olhos rolaram alegremente em sua cabeça. Seja o caminho bom ou ruim, seguir em frente é inerentemente digno de respeito. Ele fez um estranho gesto com as palmas das mãos juntas, enquanto olhava para a enorme peça de metal que estava pendurada na parede da sala de espera do clã. Foi ao mesmo tempo um troféu de uma aventura e a prova de que um novo capítulo foi adicionado à histórica história desta guilda. Lanceiro e bruxa, entre outros, estavam estudando atentamente, com um grupo de guerreiro de armadura pesada logo atrás deles. Cavaleira estendeu a mão para tentar tocá-la, mas guerreiro de armadura pesada a impediu. Ela olhou para ele, fazendo beicinho. Vou ter que trazer um bom escudo ou algo assim para combinar. Anão Xamã observou os admiradores com diversão, tomou um gole de sua jarra de vinho e lambeu as gotas de sua barba com satisfação. Gigantes, um vampiro e ainda por cima, um ogro. Mesmo para os nossos padrões, é uma bela galeria de vilões. Certamente é. Garota da guilda acenou com a cabeça, checando suas folhas de aventura e relatórios. Parando para pensar, não fazia muito tempo que eles resgataram uma garota nobre de uma masmorra. Que série de aventuras incríveis! Desta vez, parecia que haviam trabalhado com aventureiros enviados da capital também. Então, no final quem acabou estando por trás de tudo isso, afinal? Alta Elfarquira perguntou, chutando com suas pernas bem torneadas. Excelente pergunta, com certeza. A pessoa misteriosa que atrasou o início da primavera e contou com uma bruxa de gelo e um ogro entre seus subordinados. Certo, garota da guilda disse, batendo os papéis cuidadosamente decidindo que ela poderia dizer isso. Presumimos que algum vestígio do exército do Lorde Demônio estava planejando algo, mas... parece que a honorável heroína os destruiu. Horrível, de fato, lagarto sacerdote disse facilmente. Ao contrário de garota da guilda, não havia gratidão nem preocupação em sua voz. Em sua opinião, enquanto ele pudesse construir sua lenda e comprar queijo com suas recompensas, não havia muito mais a dizer. Falando dessa heroína reverenciada, parece que ela tem estado muito ocupada indo e vindo. Se assim posso dizer. Sim. Alguém forte como ela tem muito a fazer, um monte de coisas que tem que fazer, disse a garota da guilda. Pratas precisam de babá, lagarto sacerdote disse quase para si mesmo. Anão Xamã reprimiu uma risada, enquanto Alta Elfarqueira soltou um bufo irritado. Ela estufou as bochechas. Apesar de toda a sua infantilidade, o gesto tinha uma elegância condizente com uma alta elfa. Então, onde está Orkoug? Segundo ele achou que de vez em quando deveria voltar para casa mais cedo. Embora eu ache que ele geralmente o faz de qualquer maneira, concluiu garota da guilda, meio desapontada e meio resignada. Alta Elfarqueira disse com um movimento intrigado de suas orelhas, entendo, nesse caso, ela pode ter sido a única, você pode até contar com Orkoug, às vezes. Bem, se for uma questão de quem teve mais dificuldade desta vez, eu teria que escolher aquela garota da fazenda. De fato, mesmo assim, desejo a ela dias tranquilos, que esses eventos não influenciem negativamente seu trabalho. Você quer dizer o queijo? Alta Elfarqueira disse exasperada, arrancando uma revirada de olhos despreocupados de lagarto sacerdote. Alguém soltou uma risada, que se espalhou por toda a companhia até que toda a guilda ecoou com uma alegria gentil. Eu realmente, não acho que contaminada é uma palavra justa, sacerdotisa continuou a objetar, mas foi abafada pelo coro de risadas. Ela estufou as bochechas de raiva e olhou para todos, mas ninguém parecia prestar atenção a ela. Quando ela desviou o olhar, carrancuda, porém, havia guerreiro novato e clérigo aprendiz, junto com caçador homem-lebre. O jovem guerreiro compartilhava com entusiasmo as histórias de sua aventura, acompanhadas por palestras ocasionais e interjeições de seus companheiros.
Ela não sabia quantos pontos de experiência aqueles três tinham, mas tinha certeza de que o guerreiro e a clériga, pelo menos, não podiam mais ser chamados de novatos. E ela, e quanto a ela? Sacerdotisa queria acreditar que estava avançando. Se perguntasse a seus ex-companheiros, o que eles diriam a ela? Ela fechou os olhos com força e balançou a cabeça vigorosamente. Com o mais elegante dos movimentos, Alta Elfa Arqueira olhou em seu rosto. E aí? Ei, você está realmente chateada? Desculpe por isso, quis dizer isso como um elogio, ou algo assim. Sacerdotisa soltou um suspiro de alívio, olhando nos olhos da elfa. Não. Bem, desta vez ela tinha certeza, talvez eu estivesse um pouco chateada. Ela sorriu incisivamente, ganhando um exagerado o quê, de sua amiga muito mais velha. Percebendo o quão engraçado isso era, o quão delicioso e o quão abençoado, sacerdotisa começou a rir. O céu é azul em todo lugar, mas da janela da fazenda, era um azul que ela reconheceu. Vaqueira olhou para o céu se espalhando lá fora, apoiando o queixo nas mãos e soltando um suspiro melancólico. Eu sei porque o tio está preocupado, mas ainda assim. Depois que ela voltou, foi uma série de eventos que foram angustiantes, perturbadores e também de alguma forma tranquilizadores. Quando chegou à cidade, foi acolhida, repreendida pelo tio e incomodada pela recepcionista, ela esperou por ele, foi ao seu encontro. E então tudo acabou. A produção estava estragada, infelizmente, mas ela soube que pelo menos os arranjos de seu tio haviam chegado a tempo. As tramas sombrias que estavam se enraizando naquela área, foi dito, foram desfeitas por algum aventureiro incrível. Agora tudo estava de volta ao que era antes. Ele partiu para aventuras com seus companheiros, enquanto ela vivia na fazenda. Se havia um problema para apontar, era que seu tio raramente achava por bem deixá-la sair de casa. Ele poderia pelo menos me deixar fazer algumas entregas um dia desses. Ela iria amolecer, a última coisa que queria era engordar, e era tão difícil para seu tio lidar com todo o trabalho sozinho. Claro, pensar em como seu tio devia se sentir a incomodava. Ela não queria preocupá-lo desnecessariamente, mas por alguma razão estranha, apesar da confusão e hesitação de Vaqueira, uma coisa que ela nunca sentiu foi medo ou terror. Depois de tudo que aconteceu comigo, com certeza você esperaria que eu... Então, novamente, talvez ela soubesse o motivo. Vaqueira sorriu gentilmente, riu para si mesma onde ninguém podia ver. O único que a ouviu foi o canário piando em sua gaiola. Vaqueira enfiou os dedos nas grades e se levantou do parapeito da janela. Bem, ficar deprimida não vai me levar a lugar nenhum. Melhor começar com a roupa. Ela disse alegremente, para se encorajar, e então ela prontamente começou a fazer o trabalho doméstico. Ia de cômodo em cômodo puxando os lençóis das camas e jogando-os na pia do quintal. Tudo o que ela precisava era um pouco de água e cinzas e ela estaria pronta para começar. Ela murmurou, estremecendo com a água fria do poço enquanto pisava na roupa com os pés descalços. Os lençóis esmagaram-se sob os seus dedos dos pés, ela puxou a rolha e drenou a água, depois repetiu o processo. Finalmente, ela pendurou os lençóis em uma corda no quintal sob o céu azul, dando um bom e forte puxão nas bordas e pronto. Ufa! Ela exclamou com um salto de seu peito generoso. Enxugou o suor da testa. HRMPH, pensei ter sentido cheiro de leite, aposto que tem muito neles. A voz rouca a pegou completamente de surpresa, ela se virou em direção a ele. Ela apenas pensou ter sentido um vento oeste, uma brisa seca vindo da direção do sol poente, mas quando esperava que a rajada passasse, ela viu uma pequena sombra negra como uma mancha na terra. A sombra se transformou em uma figura, um homem terrivelmente velho que parecia ter visto tantos anos quanto qualquer rocha ou árvore. Um velho réia. Vaqueira piscou e disse, posso ajudá-lo? Droga, bem, não pode. O réia mexeu as mandíbulas por um momento e depois cuspiu ruidosamente, mas falando sem rodeios, ele está aqui, não está? O aventureiro, o estranho, o réia riu maldosamente, mostrando os dentes tortos, o idiota, tolo, o prodígio sem talento, cuja única característica redentora é que ele leva tudo muito a sério. Vaqueira franziu os lábios, não muito satisfeita.
Ela sabia a quem o rei estava se referindo, mas queria objetar que ele estava totalmente errado. Sim, um aventureiro mora aqui, mas ninguém tão estranho quanto você está descrevendo. As palavras saíram mais agudas e mais agressivas do que ela pretendia. O velho surpreso soltou um pu, que a fez perceber. Não foi o melhor dos começos. Ela sabia que foi infantil e abriu a boca para se desculpar, mas... Então me conte. Vocês dois, estão se dando bem? É? Até mesmo Vaqueira poderia captar o significado por trás do tom desdenhoso. Ela sentiu um rubor de vergonha espalhar-se por suas bochechas. Você está enganado, ela o corrigiu incisivamente. A propósito, um velho mago disse algo uma vez. A mudança repentina de assunto do Réia pegou Vaqueira desprevenida. Um velho mago? Isso a fez pensar no Réia à sua frente. Ele era enrugado e velho. Mas o Réia, talvez pegando essa linha de pensamento, bufou de desagrado. Ele disse que as pequenas coisas contam mais do que as grandes aventuras. E um anão disse algo mais, o Réia continuou e Vaqueira se viu inclinada para mais perto. Sua voz não era nada bonita, mas era estranhamente atraente. Ele disse que lá no fundo, há uma beleza que você nem conhece. Uma mão como uma garra se estendeu e Vaqueira inconscientemente deu um passo para trás, com medo de que ele estivesse prestes a agarrar seu peito. O velho sorriu como um tubarão com dentes muito irregulares, uma expressão grande, larga e selvagem. Passar bem então, doce garotinha da aldeia. Que bom que passei por aqui. E então o vento soprou novamente. Vaqueira exclamou, fechando os olhos com surpresa. Quando ela os abriu, a sombra havia sumido, como se nunca tivesse estado lá. Como se tivesse guardado em seu bolso. O que foi aquilo? Vaqueira respirou fundo e soltou o ar novamente, tentando acalmar seu coração acelerado. Passou por sua cabeça perguntar a ele sobre isso, mas estranhamente, ela descobriu que a ideia não parecia certa. Afinal, a coisa toda mal durou 1 minuto. Uma sombra veio, soprada pelo vento, depois foi soprada para longe novamente. Havia tantas coisas neste mundo que uma jovem humana nem poderia imaginar. Esta poderia ter sido uma delas. E havia muitas coisas mais importantes, no que dizia respeito a ela. Assim, eu tenho que fazer o jantar. Ela faria o favorito dele, ensopado com bastante leite. Verificou como os lençóis estavam secando, então voltou para casa em uma corrida suave. Colocou os ingredientes em uma panela, levou para uma fervura forte e começou a mexer. Por fim, um aroma doce começou a sair pela janela com a brisa. Ela viu uma figura escura abrindo caminho pela estrada que saía da cidade, o pôr do sol vermelho escuro ao fundo. Era a silhueta do aventureiro mais ridículo, mais patético, porém o mais legal de todo o mundo. Ela começou a cantarolar quando viu pela janela, dando-lhe um sorriso quando ele entrou pela porta. Bem-vindo em casa! O mundo não tinha acabado ontem, tinha continuado hoje, ela tinha certeza, continuaria amanhã. Não havia nada mais precioso do que isso. Pós-fácil. Tradução, Geagres. Revisão, Guilherme. Opa! Aqui é o Kumo Kagil. Vocês gostaram do volume 9 de Matador de Goblins? Acho que foi uma história em que os goblins apareceram e o matador de goblins os matou. Me esforcei para escrevê-la, então espero que tenham gostado. Estou muito feliz em dizer que haverá um anime e que a versão de mangá está indo bem, por mais que isso signifique que a light novel também terá que seguir o mesmo ritmo. O que me assusta é que já tive muito trabalho publicado, e isso é ótimo, mas agora que já escrevi diversos pós-fácios consecutivamente, estou começando a suar para ter ideias novas para a história. Eu sinto que escrever sobre se espreitar nas sombras de grandes cidades ou sobre guerras entre anjos talvez sejam as únicas coisas que me restam, ou talvez não seja o caso. Ainda assim, o fato é que eu só cheguei até aqui graças à ajuda de diversas pessoas, então vamos para os agradecimentos. Meus mais sinceros agradecimentos aos meus amigos de jogos e artísticos, sempre sou grato por vocês. Para o Sr. Kanatuki, meu ilustrador, obrigado por fazer a nossa coelhinha ficar tão adorável. Para o Sr. Kurose, que faz o mangá, creio que, enquanto escrevo isso,
Estejamos no final do volume 2. Estou amando cada página. Para todos os administradores do site em que posto, sou muito grato por todo o incentivo. Para o pessoal da editora, devo muito a vocês. Muito obrigado pela ajuda com mais um livro. Para todas as pessoas que eu não conheço, mas que estão envolvidas com essa história, muito obrigado. E, agora, para todos os meus leitores, todos os quais compraram esse livro, muito obrigado. Foi a ajuda e o suporte de vocês que me fizeram conseguir mais 2 histórias novas. Sei que ninguém quer propaganda na parte de trás do livro, mas peço que relevem. Afinal, consegui fazer 6 linhas somente com agradecimentos. Pensem nisso como só mais uma forma de me ajudar. A primeira das novas histórias que mencionei é o segundo spin-off, chamado Tsubanari no Daikatana. Ele conta a história da batalha contra os demônios travada 10 anos antes de Matador de Goblins começar. Imaginem dessa forma, ela é a história base do Matador de Goblins. E, em seguida, temos Tenkishu, na qual Imagawa Jizane, uma pessoa muito respeitável, e sua esposa viajam para Kyoto para derrotar alguns ninjas. Isso mesmo, é uma história de samurai. Me pergunto quem diabos seria idiota o suficiente para enviar uma história como essa para o prêmio de novatos de Light Novel? Ela seria rejeitada na última seleção, o que faria todos se levantarem e gritarem Adriaa. Quero dizer, isso é o que eu imagino que aconteceria. Além disso, o volume 10 de Matador de Goblins ainda está em produção. Prevejo que aparecerão goblins e o Matador de Goblins terá que os matar. Vou me esforçar ao máximo para escrever cada parte dessa história, então espero que aproveitem. Bom, vejo vocês em breve. Até logo! E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.